Voltamos com o programa Pauta Especial e vamos conversar agora com a socióloga Geice Silva para tentar explicar porque um terço da população brasileira acredita que as mulheres são responsáveis, direta ou indiretamente, dos crimes sexuais que sofrem durante a vida. Que pesquisa, hein? O advogado acha que não foi tão assustador assim, porque já no meio já acontece esse tipo de interpretação. Embora ele pessoalmente tenha sido uma notícia estarrecedora, como a Geice entende, a socióloga entende essa pesquisa? Primeiro, obrigada pelo convite, em nome do grupo de pesquisa Gênero e Emancipação Humana, da UFAL, do qual eu faço parte. São dados que realmente, para quem é da área, Miguel, não são, infelizmente, não são assustadores. E nós de fato, temos compreensões, né, gerais e mais particulares também do porquê desses dados. É importante frisar, primariamente, que esses 30%, né, da opinião pública consultada que acha que a culpa é da mulher, né, no caso da violência sexual, ela é comportada, né, por homens e mulheres e ela tá configurada, marcada pelo fato de essa população ser composta por pessoas que são idosas e enfim, a partir dos 35 anos e idosas e com menor escolaridade. E elas estão bem concentradas na região norte do país, norte e nordeste, principalmente norte. E aí, do que a gente pode concluir, né, com essa caracterização, né, social, educacional, né, econômica, é que essa opinião ela está ligada ao que a gente chama de cultura machista, que é o que fomenta fundamentalmente a cultura do estupro, certo? E a que se deve essa cultura machista? Ela está profundamente ligada à educação no lar. A educação no lar que divide de maneira desigual os papéis entre meninas e meninos. Dados de uma organização internacional verificou que cerca de 80% das meninas no Brasil executam tarefas domésticas no lar. Elas arrumam a cama, elas lavam a louça, limpam a casa e entre os meninos esse tipo de atividade é executado apenas entre 10%. Os pais não cobram dos meninos esse tipo de atividade. E isso fomenta a violência? Isso fomenta uma cultura desigual de cumprimento de papéis que fragiliza a formação feminina. Seria a mulher servindo ao homem? Exatamente. Então, é uma cultura educacional, né, de fato, de servidão, né? E, infelizmente, isso ainda não tem sido discutido com a seriedade que deveria ter pelo Estado, de tal modo que a gente vê, por exemplo, o debate sobre a questão de gênero na escola, né, ela vem sendo, enfim, muito mal discutida, de maneira muito superficial. As pessoas não procuram saber exatamente sobre o que é, e você tem uma série de interpretações que não condizem com o que realmente seria essa preocupação, né? A discussão de gênero na escola ela diz respeito fundamentalmente à necessidade de se desconstruir a naturalização dessa divisão desigual de papéis entre meninas e meninos, homens e mulheres. No caso de separações, a parte da sociedade considera a mulher que se separou uma fracassada, que não conseguiu, né, conciliar seus afazeres e administrar a família. Outras pessoas consideram essa mulher corajosa, guerreira. Se a pesquisa afirma isso, a maior parte da população considera a mulher que se separa por questões, rompimento de laços, por questões de financeiras, de estupros, maus tratos, considera ela uma fracassada, né? Bem, é um dado complexo, porque é importante a gente lembrar também que, na pesquisa, 65% da população consultada discorda, né, que a mulher seja culpada.
Então, a gente está tendo no Brasil o início de uma identificação de que casos de violência do homem contra a mulher, o caso de violência sexual especificamente também, é uma questão social, é uma questão de cultura, né, de socialização, de educação. Né, e aí a gente precisa entender, né, que, por um lado, é o início, né, mas ao mesmo tempo já está apontando avanços importantes. Né? Por exemplo, existe o dado de que lê-se dessa maneira, né, normalmente, que os casos de violência vêm aumentando. Né? Tem o dado de que em 2015 aumentou 129%. Mas, na verdade, o que a gente tem é o aumento da denúncia. Né? Então, a violência, ela continua. Mas e por outro lado também, assim, no caso da violência sexual, a subnotificação, ou seja, a falta de registro dos casos, é a maior de todos os tipos de crime. A média é que são 11 mulheres estupradas por dia no Brasil. Mas, na verdade, diante das proporções que se avalia, em virtude dessa subnotificação, poderia ser um caso por minuto no Brasil. E por que acontece a subnotificação? A subnotificação se dá por medo, que está ligada à questão da autoculpabilização, que é fomentada pela cultura machista, a cultura do estupro, né, de que os homens teriam esse direito, no fim das contas, eles tinham esse direito porque a mulher estava em situação de vulnerabilidade, estava vestida com uma roupa inadequada, estava no lugar errado, na hora errada, né, quando, na verdade, a educação dos meninos, né, dos homens, não é questionada, né? É sempre questionada a educação das meninas. Essa menina não foi educada o suficiente para estar no lugar correto, com a roupa correta. Né? E, na verdade, a gente tem uma cultura de produção de meninos e futuros homens agressores. Né? As instituições querem delegadas nas delegacias das mulheres, têm trabalhado esse conceito, têm ido às ruas para pedir e conscientizar a sociedade que a mulher tem o direito de se vestir como quiser, de estar na rua, de fazer o que ela quiser, de ter a liberdade e nem por isso ela mereça o estupro. Esses movimentos que são pontuais, né, fazem efemérides, datas importantes, eles dentro da universidade e em alguns setores da sociedade, ele tem uma longa discussão, ele tem assim uma atuação mais firme. Como a senhora disse, a cada minuto uma mulher estuprada. Isso nenhuma sociedade merece, né? Porque são praticamente dados de guerra civil, né? E é isso, esse aumento de acesso à informação, essa maior presença cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, ocupando cargos importantes, públicos, e o mais importante de tudo, se movimentando, né, organizando essas manifestações públicas, ocupando as ruas, as praças e dizendo, né, que elas são seres humanos iguais aos homens, com os mesmos direitos, né? E que questiona, portanto, fundamentalmente essa questão dessa divisão desigual de papéis. E tudo começa em casa, né? Não é porque o seu filho lava um prato ou arruma a cama que ele está afeminado ou que ele é uma menina. Não é assim. As pessoas precisam educar os filhos a dividir as tarefas, né? Exatamente, porque a questão do cuidado com o ser humano diz respeito tanto a uma responsabilidade feminina quanto masculina, né? Tem a ver com na verdade, uma visão de sociedade, né? Uma sociedade que cuida de si própria, né? Onde isso começaria no lar, né? E aí eu entro mais uma vez com a questão do papel do Estado nisso, né? O Estado, quando se ausenta, né, de políticas de prevenção e combate a uma educação que não se preocupe com essa questão, a gente necessariamente vai ter o aumento dessa violência. Assim. Se hoje poderia se dizer que é um caso por minuto, onde a gente vai chegar? Se o Estado se ausenta. Bem, em Alagoas, por exemplo,
Dos 102 municípios, a gente só tem 2, é importante lembrar, com delegacias especializadas de atendimento à mulher, né, que são 2 delegacias em Maceió e uma em Arapiraca. Como é que ficam os outros 100 municípios? Né? No país são menos de 500 delegacias. Então, o Estado, quando ele se ausenta, na verdade, ele está executando uma política de fomento, né, a essa cultura, né, machista e do estupro. A senhora tem visto debates aí acalorados, né, a progressão do suborno, da corrupção em Brasília. O país está vivendo uma crise política desgraçada. A senhora acredita nessa evolução mesmo? As condições agora estão mais preciso, complicadas. Né? Bem, enquanto a sociedade civil tiver com a sua liberdade democrática garantida, né, a gente pode ter, sim, mudança. Agora, de fato, nós estamos em condições políticas muito adversas no país. Né? Inclusive, essa situação nova, né, de discussão em torno dessas mudanças todas no currículo do ensino médio, tem uma relação mais ou menos direta com a queda ou aumento de índices de violência, porque os 30% que disseram achar que a mulher pode ser culpada por ser vítima do estupro, né, tem nível de escolaridade menor. Os 65% que discordam que a mulher é culpada têm um nível de escolaridade maior. Então, esse nível de escolaridade ele está garantido também pelo acesso a discussões das disciplinas de humanas, né, que hoje estão sendo, atacadas, eles estão correndo o risco de não mais estar presentes obrigatoriamente no currículo. Conversamos com a professora Geise Silva, socióloga e membro do Grupo de Pesquisa Gênero e Emancipação Humana. Muito obrigado pela entrevista. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro amanhã às 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 6h30 da noite. Até lá.